Estou recebendo aqui com muito prazer o Dr. Fred Bernardes, que é dermatologista, para a gente comentar muitos assuntos, especialmente sobre a hanseníase. Dr. Fred, seja bem-vindo, obrigado pela participação. Bom dia, Caparelli. Muito obrigado pelo convite. Bom, como o tema diz aí, né, hanseníase, uma doença de nervos. Nervos, a hanseníase surge aonde, doutor? Caparelli, a hanseníase é uma doença causada por uma bactéria que atinge principalmente os nervos periféricos. As pessoas ainda mantêm aquele conceito de que é uma doença de pele, é uma doença exclusiva de pele, e esse é um dos maiores equívocos e um dos principais motivos para o diagnóstico tardio. Hanseníase é uma doença causada por uma bactéria transmitida pelo ar, pela via aérea. Pega-se no ar, então. Pega-se no ar pela respiração. A gente ouvia falar muito de hanseníase lá atrás, né, no passado. Ainda é muito comum hoje em dia? Infelizmente, ainda é muito comum. A hanseníase persiste como um grave problema de saúde pública no Brasil. Muita gente acredita que a doença é do passado, que a doença já foi erradicada, que a doença está controlada. E, na verdade, não. A hanseníase nunca foi erradicada. Ela persiste como um grave problema de saúde pública no Brasil. Muitos casos são diagnosticados tardiamente, com incapacidade, com sequelas irreversíveis. Então, é um tema importante, é um tema que tem que ser divulgado bastante durante todo o ano e alertar a população. As oportunidades de divulgar hanseníase, as pessoas têm que entender que isso não é criar um alarmismo, não é criar um pânico na sociedade, é levar conhecimento e oportunidade para quem está sofrendo com o problema de buscar ajuda, de buscar o diagnóstico precoce. Voltar na sua primeira resposta, ela é uma doença de nervos, portanto, ela é principalmente neurológica e não uma doença de pele. Perfeito. A bactéria inicialmente atinge os nervos. A doença ela pode persistir nos nervos por 5, 10, 15, 20 anos antes de ter expressão na pele. A bactéria ela tem uma predileção pela gordurinha do nervo periférico. Ela não provoca nada no cérebro, na medula, no sistema nervoso central. Mas toda a nossa malha de nervo periférico, a bactéria pode atingir, pode agredir. E por isso que as pessoas acabam buscando diagnóstico tarde, que elas não sabem disso. Muita gente fica esperando ter mancha. Na verdade, a maioria da população hoje em dia nem sabe o que é hanseníase, infelizmente. Mas as pessoas, quando vão procurar atendimento com problema do nervo, elas nunca imaginam que isso pode ser hanseníase. Qual o tamanho real do problema, né? Hoje no Brasil com relação à hanseníase e se as autoridades competentes estão trabalhando para que isso seja minimizado? Ótima pergunta. A hanseníase ela ainda atinge milhares de pessoas por ano no Brasil. O número oficial de casos diagnosticados no Brasil varia entre 20 e 30 mil casos por ano. É um número muito grande. E esses são os dados oficiais, são os dados notificados. Só que um grande problema da hanseníase é que não é a falta de notificação, mas sim a falta do diagnóstico. Diversos estudos no Brasil inteiro indicam que o número real de casos possa ser 5, 8 vezes maior. Então a gente tem um número muito grande de pessoas que não estão com o diagnóstico correto. E outra questão, o Brasil é o segundo país do mundo em número de casos. Então é um dado que a gente não merece se orgulhar disso. Em relação às autoridades competentes, o Ministério faz divulgação, o Ministério faz algumas campanhas, mas está muito aquém do que deveria ser feito. Precisa de mais divulgação, a gente precisa de mais treinamento de profissionais de saúde, a gente precisa de mais campanhas, busca ativa da população que está com esses sintomas e investigar. Investir mais em exames, divulgar mais exames que ajudam no diagnóstico precoce. A gente tem testes simples que podem auxiliar que os pacientes sofrem uma dificuldade enorme de conseguir acesso a esses testes. Por exemplo, Teste clínico. Por exemplo, quais são? Um exame de sangue, hoje em dia Como existe pode um ser exame de sangue que através ajuda no do... rastreio da hanseníase. Aham. Eu não posso usar ele como única ferramenta Tá. para diagnóstico, Uhum. mas ele ajuda muito na investigação. Eu tenho um teste de monofilamentos que faz o mapeamento da sensibilidade. E com esse mapeamento, um teste clínico, eu posso fazer o diagnóstico clínico da hanseníase. E é um teste que pode ser feito por médico, por enfermeiro, por fisioterapeuta. E é muito difícil você ter um profissional que saiba fazer esse teste, que se dedique para fazer esse teste. E outros exames, ultrassom de nervos, eletroneuromiografia.
e uma série de outros exames que ajudam no diagnóstico. Quais são os primeiros sintomas? Para eu fazer um exame, eu preciso ter um sintoma. Quais são os primeiros sintomas que a gente acaba não, né, a gente acaba acostumando ignorar, na verdade? A hanseníase é uma doença de nervo, então os principais sintomas, os primeiros sintomas são formigamento, dormência nas mãos ou pés, câimbras noturnas, aquela dor em queimação num dedinho, num dedão, no pé, na mão, sensação de bichinhos andando pelo corpo, sensação de choque elétrico, aquelas agulhadas, alfinetadas que vêm do nada, ferroada na pele. Esses sintomas, eles são esporádicos no início da doença, eles são eventuais. Conforme vai passando os meses, os anos, isso começa a aumentar de intensidade. A hanseníase não é a única doença que causa isso, mas é uma das principais e, na maioria das vezes, negligenciada. Muitos pacientes acabam fazendo testes genéticos para doenças raras, caríssimos, sem investigar a hanseníase antes. Acabam fazendo várias ressonâncias, tomografias, sem investigar a hanseníase, buscando problema no cérebro, na medula, quando o problema está no nervo periférico. Com atenção na história do paciente e com exame clínico antes de indicar um exame complementar, a gente pode ver que a hanseníase muitas das vezes evita esse gasto desnecessário de tempo, de dinheiro, com exames que não acabam não ajudando na investigação e com medicamentos que às vezes o paciente fica tomando por muito tempo sem ter a melhora adequada. Às vezes as pessoas têm, como o senhor disse, né, dormência, formigamento e pensa que é outra coisa. Tem que fazer o exame de qualquer forma, é isso? Caparelli. Para tirar a dúvida, né? Se é Com hanseníase, certeza. porque formigamento e dormência preocupa até problemas cardiológicos, não é isso? Exatamente. A gente tem inúmeras outras doenças. Doenças metabólicas, como diabetes, doença da tireoide. Problemas ortopédicos, fratura, problema de coluna. Se você tiver um bico de papagaio, uma hérnia de disco, pode pinçar um nervo e pode dar problema. A síndrome do túnel do carpo, a compressão do nervo no punho. A síndrome do túnel do tarso, que é uma compressão do nervo no tornozelo. Deficiências de vitaminas, intoxicações, doenças infecciosas múltiplas. Aí é onde que entra a hanseníase, mas vários vírus e outras bactérias podem causar dano no nervo. Doenças genéticas, tumores e várias outras. Então, assim, a gente tem muitas outras causas para a neuropatia. Só que é importante investigar a hanseníase. Não é todo mundo com esses sintomas que vai ter a hanseníase, mas todos merecem atenção e um olhar cuidadoso para a hanseníase. Deixa eu te dar um dado aqui preocupante nesses casos. Eu tenho pacientes que eu diagnostiquei com hanseníase, não é 1, 2, 3, não, são inúmeros, que estavam com diagnóstico de neuropatia diabética. O problema no nervo é do diabetes, sem ter diabetes. O paciente não era diabético, estava sendo tratado como se fosse neuropatia diabética. Escutou isso de colega médico, tinha laudo por escrito. O seu quadro é uma neuropatia diabética, sendo que ele não tinha diabetes. Eu tenho paciente com hanseníase que estava com diagnóstico de síndrome do túnel do carpo, porque ele tinha uma dor no punho. Só que ele também tinha formigamento no pé, dor no joelho, e escutou do colega médico que o problema do nervo, do joelho e do pé era por causa do túnel do carpo no punho. Ou seja, coisas que se a gente tiver uma simples conversa vai ver que não faz sentido, mas que atrasa o diagnóstico correto do paciente por muito tempo. Uma outra doença que frequentemente é confundida com a hanseníase é a fibromialgia. O paciente sofre com dor crônica por muito tempo e não tem melhora. E muitos pacientes com fibromialgia são taxados com fibromialgia, são rotulados como fibromiálgicos e na verdade têm a hanseníase, porque foi uma avaliação clínica que não foi feita de forma adequada. Um detalhe, eu não estou aqui falando que fibromialgia não existe. O que eu estou chamando a atenção é que a fibromialgia é uma doença que causa dor crônica, assim como a hanseníase pode causar. E um detalhe, fibromialgia não causa neuropatia. Fibromialgia não causa espessamento de nervo, não causa perda de força, perda de sensibilidade. Então, você que está nos escutando, está nos assistindo e está com fibromialgia, se tem dor no nervo, se tem formigamento, se tem dormência, muito provável que isso não seja de fibromialgia. Busque uma avaliação, busque uma segunda opinião e faça uma investigação criteriosa. O importante é investigar. Eu não quero aqui sair tratando todo mundo. Inflar os números da hanseníase não resolve o problema. Sair dando remédio de hanseníase para todo mundo não resolve o problema. Mas, de outro lado, eu também não quero perder o diagnóstico precoce. Eu não quero que o meu paciente seja diagnosticado quando ele está com uma garra na mão, aquela mão toda atrofiada que ele não consegue esticar os dedos. Pode acontecer isso? Infelizmente acontece. Infelizmente acontece muito ainda. Por conta da
Hanseníase. Do dano no nervo. Do dano no nervo. Do dano no nervo. Olha. O nervo, ele é uma malha que conduz eletricidade no nosso corpo. Tá. Ele capta a sensibilidade da pele e ele leva um impulso para o músculo mexer. Se o nervo motor, que é aquele que comanda o músculo, começa a ter um dano pela bactéria da hanseníase, os primeiros sintomas vão ser câimbras. O paciente vai ter umas câimbras no músculo. Depois evolui para perda de força. O paciente começa a ter fraqueza para abotoar a camisa, fraqueza para segurar uma panela, fraqueza para segurar objetos simples. Não vai conseguir torcer o pano de chão por fraqueza na mão, por dor na mão, até o ponto de ter atrofia, reabsorção do osso e a mão engarra, ferida crônica, úlcera trófica, que a gente chama, aquelas feridas por perda de força e perda de sensibilidade. E eu tenho inúmeros casos de pacientes diagnosticados assim em 2026, nesse ano. Então é um dado preocupante, é um dado alarmante. E isso eu não estou falando em local que o paciente não tem acesso à saúde. Isso acontece, infelizmente, no Brasil inteiro. A gente tem casos assim em São Paulo, tem casos assim aqui em Ribeirão Preto. A hanseníase é uma doença que precisa ter a sua real importância. Ribeirão Preto, Caparelli, é a cidade do estado de São Paulo com o maior número de casos de hanseníase. Mas aí vem um dado bacana que a gente precisa divulgar. Ribeirão não é um problema no estado. Ribeirão é exemplo no estado. O grande número de casos de hanseníase aqui em Ribeirão é pelo enfrentamento que é feito de forma real do problema. A Secretaria Municipal de Saúde faz treinamento constante dos médicos dos postos de saúde, faz treinamento constante dos enfermeiros, dos fisioterapeutas, principalmente dos agentes comunitários de saúde que têm um real valor na busca desses pacientes que estão com sintomas em casa. Então o ACS, o agente comunitário de saúde, bate lá na porta da Dona Maria, do seu José, e se aquela pessoa fala, olha, eu tô com dor, eu tô com formigamento, esse ACS hoje em dia aqui em Ribeirão é treinado para convidar, para convocar essa pessoa para ir no posto de saúde fazer uma avaliação. Então Ribeirão Preto tem um grande número de casos diagnosticados porque enfrenta o problema. E isso deveria ser exemplo para o resto do Brasil. Muito bom. Ela pode não manifestar doenças na pele? Pode. Quer dizer, manchas na pele, na verdade? Pode. É comum, é muito frequente ter hanseníase sem nada na pele, sem mancha nenhuma na pele. Hanseníase, eu volto a dizer, é uma doença de nervo. E esperar o aparecimento de mancha na pele para buscar o diagnóstico ou para aceitar o diagnóstico de hanseníase, isso serve para o paciente e para o profissional de saúde. Porque tem muito profissional de saúde, muito médico, muito fisioterapeuta e enfermeiro que fala para o paciente, você não precisa fazer exame para hanseníase porque você não tem mancha na pele. E na verdade não, hanseníase é uma doença de nervo. Eu esperar aparecerem manchas na pele para buscar o diagnóstico pode condenar o nervo a um dano permanente. A bactéria pode ficar lá causando dano no nervo a ponto de ficar irreversível. Então assim, é comum e é frequente ter hanseníase sem mancha na pele. E tem exames que ajudam a gente a fazer esse diagnóstico. Com relação ao neurológico, quais problemas que podem acender um alerta na questão neurológica? Formigamento no dedo da mão, formigamento nos pés, aquele formigamento que não passa, que costuma ser recorrente, que não tem uma outra causa explicada. Muita gente fala, eu dormi em cima do braço, acordei com o braço formigando, com o braço dormente. Isso. Se isso persiste ao longo do dia, se isso é muito recorrente, se isso está acontecendo sem você dormir em cima do braço, preste atenção, isso pode ser hanseníase. Se você tem fraqueza na mão, se você tem fraqueza no pé, se está tendo aquela dor em queimação, parece que está pisando em brasa, ou não tem o tato na sola do pé, você vai andar, não sente direito o chão quente, não sente direito o azulejo da sua casa, busca uma avaliação para investigar se isso não é hanseníase. Se você tem sensação de bichinho andando na pele, tem muita gente que fala para mim, olha doutor, parece que tem umas aranhas andando na pele, umas formiguinhas, parece que eu estou levando picada de pernilongo, eu olho na minha pele e não encontro nada. Isso pode ser hanseníase. São sinais de alertas que merecem atenção para fazer uma investigação criteriosa. A sola do pé, quando ela começa a formigar ou dar algumas agulhadas, né? Pode ter a ver? Muito Pode frequentemente, com a essa doença, sensação com a de agulhada. É. A hanseníase é uma doença ramuscular do nervo. A bactéria pega o raminho terminal na pele. Conforme o avançar da doença, ela pode pegar tronco mais grosso do nervo. Esse raminho terminal na pele que dá umas descargas elétricas. Eu costumo falar que o nervo fica como se fosse um fio desencapado. Então o impulso elétrico que tinha que correr de fora a fora no nervo, vai ter uns furinhos no nervo que vai escapar a eletricidade. E esse escape de eletricidade vai dar essa sensação de agulhada,
de alfinetada, de beliscão na pele, ferroada, parece estar levando picada de abelha, de marimbondo. O paciente começa a ter uma queimação, parece estar pisando em brasa. Já tive paciente falar, doutor, eu não sento meu pé, parece que estou pisando em poça d'água. Parece que eu estou pisando em plástico bolha. Eu não estou sentindo a sola do meu pé para caminhar. Muita gente fala que tem perda de equilíbrio, tontura, não por problema central no equilíbrio, pelo problema periférico da perda de sensibilidade, da perda de força. Aqueles choquinhos, né, que dá no corpo, às vezes dá na mão, dá no pé, é um sinal. De forma espontânea. De forma espontânea. Não é para criar um alarmismo e entrar em desespero. Sim. Mas é um sinal de alerta importante para buscar atendimento. Eu sempre falo para os meus pacientes, o meu papel não é escolher a doença que você tem. Eu não estou aqui com o poder de falar, você vai ter essa doença ou não vai ter essa doença. O meu papel aqui é divulgar, informar, fazer uma investigação criteriosa e dar o diagnóstico correto. Então você precisa, se você tem esses sintomas, não deixe que o preconceito, que a falta de conhecimento te afaste de uma investigação criteriosa. E Caparelli, tem uma frase que eu uso muito para passar uma mensagem para os meus pacientes. O diagnóstico correto da hanseníase e o tratamento adequado são formas de fazer as pazes com os nervos. Imagine se você tiver hanseníase. Se você tomar uma simples combinação de antibiótico por um tempo, você vai ficar livre da bactéria e vai ficar curado, totalmente curado. Opa, existe cura então? Existe tratamento e cura para a hanseníase. Só que aí eu preciso ser honesto com o meu paciente e honesto com o público que está aqui nos assistindo. A cura ela existe, mas ela está vinculada ao diagnóstico precoce. Quando eu diagnostico muito tardiamente o paciente, eu vou falar para o paciente, olha, você vai ter a cura microbiológica, a bactéria morre, isso é importante para a doença não progredir, isso é importante para você recuperar bastante, isso é importante para você não transmitir a doença para outras pessoas. Mas a cura clínica, a sua dor crônica, o seu formigamento, a sua fraqueza, isso vai recuperar totalmente? Não sei, a gente vai ver isso com acompanhamento. Fazendo acompanhamento adequado, fazendo a fisioterapia para reabilitação de sensibilidade, reabilitação de força motora, usando os antibióticos certinhos, controlando os efeitos colaterais, controlando as reações inflamatórias que o tratamento pode gerar, você vai recuperar muito. E eu tenho paciente com a mão atrofiada que voltou a ter força na mão. Eu tenho paciente com garra na mão que eu consegui com fisioterapia recuperar. Paciente com pé caído. Sabe aquelas pessoas que andam arrastando o pé? Não tem força para levantar a ponta do pé para caminhar. Para fazer aquele passo de caminhada. A hanseníase é uma das doenças que causa aquilo. Ela inflama o nervo fibular, que é o nervo que sai do ciático e vai até lá a ponta do pé. Esse nervo, na altura do joelho ali, muito frequentemente ele é corroído pela bactéria da hanseníase. E ele que comanda os movimentos do pé. Quando o paciente tem lesão grave desse nervo, o resultado pode ser um pé caído. Perda de força para levantar a ponta do pé. Então, na hora de andar, ele vai andar com aquele pé arrastando. O nome disso é pé caído. E aí, nesses casos, se a gente fizer o tratamento certinho, o paciente pode recuperar. Eu tenho um adolescente que tinha o pé caído e voltou a andar normalmente. Eu tenho um caso muito emblemático de uma menina do consultório, daqui de Sertãozinho, daqui do lado de Ribeirão. Ela chegou na cadeira de roda no meu consultório. E depois, no primeiro mês de tratamento, ela saiu da cadeira de roda e voltou a andar. Por que ela estava na cadeira de roda? Ela tinha uma dor excruciante no nervo tibial e fibular. Ela tinha pé caído por causa da hanseníase. E Caparelli, ela foi internada no hospital, fizeram tomografia do crânio, fizeram tomografia da coluna, fizeram ressonância, engessaram a perna dela, falaram que ela não ia voltar a andar porque não tinha nada encontrado nos exames, que ela devia ter esclerose, alguma outra doença grave. Depois falaram que aquilo era psicológico, que ela estava inventando aquela doença para ter algum outro ganho. E uma adolescente linda, uma criança, né, de 10 anos, linda, educada, muito bem educada, que não tinha motivo para aquela... Ela, no meu consultório, a primeira coisa que ela me falou, doutor, eu parei de dançar, eu parei de fazer ginástica, eu parei de fazer balé, e meu sonho é voltar a fazer esses esportes, essas atividades. E eu não consigo. E escutar isso de um profissional, que isso é frescura, isso é da minha cabeça, foi uma das coisas que mais me doeu. E escutei isso com ela lacrimejando, com a mãe lacrimejando. E assim, essa menina tinha espessamento de nervo, essa menina... Teve gente da família dela que teve o exame de sangue positivo para hanseníase. O ultrassom mostrou evidência de hanseníase. O exame de choquinho, a eletroneuromiografia, mostrou sinais de hanseníase. Ela começou a tratar com antibiótico. Com um mês a dor foi embora. A dor sumiu. E ela voltou a andar. Eu tenho vídeo divulgado. A mãe divulgou o vídeo dela voltando a caminhar, voltando a andar, chorando. E hoje em dia ela tem uma saúde plena. Maravilha. Então hanseníase é uma doença de nervo.
E aí volta a falar, né, naquele gancho, né? Tem tratamento e tem cura. Eu preciso fazer o diagnóstico precoce. Vou fazer um intervalo rápido, doutor. A gente vai voltar falando Pode. sobre isso. Existe um teste rápido para hanseníase, é isso? Mas a gente vai voltar com o doutor Fred Bernardes, dermatologista da Nova Benê aqui de Ribeirão Preto, falando sobre a hanseníase. A gente volta em instantes, até já. De volta no Conectado ao vivo pela tela da TH+ TV, hoje falando sobre a hanseníase. É uma doença de nervos e o Dr. Fred Bernardes, dermatologista, está aqui para ajudar a gente nesse caso. Doutor, eu falei antes do intervalo que existe um exame de sangue rápido para hanseníase, é isso? É fato? Perfeito. Existe um exame de sangue para hanseníase desde a década de 80. E aí uma pesquisadora brasileira conseguiu transformar esse teste de sangue, que era um exame sorológico, num teste rápido, que as pesquisas começaram em 2003. Em 2022, o Ministério da Saúde colocou esse teste rápido no protocolo do SUS, do Ministério da Saúde. Então é um teste que existe hoje em dia e está disponível no Brasil inteiro. É comum, como qualquer outro teste, ou tem alguma diferença? Eu posso chegar lá no hospital, pedir o teste de hanseníase, assim? Simples? É comum, igual qualquer outro teste rápido. É um teste rápido igual para Covid, igual para sífilis, igual para gestante, para diabetes. Só que aí tem um porém. O teste rápido para hanseníase, ele não é autoteste. Não é o próprio paciente que pode fazer em casa. Ele tem que ser feito por um profissional de saúde. Você consegue fazer o teste na rede SUS e na rede particular. A rede particular é pagando pelo exame ou pelo convênio. E aí vem uma informação importante para a gente passar para a população. No âmbito do SUS, o Ministério está disponibilizando esse teste rápido apenas para comunicante. O que significa isso? Eu só vou conseguir fazer no SUS se alguém da minha família tiver hanseníase. Se eu tenho alguém da família com hanseníase, eu sou considerado comunicante. E aí eu tenho o direito de fazer esse teste pelo SUS. No âmbito privado, particular, de convênio, qualquer pessoa pode fazer o teste. E aí consegue fazer. São, infelizmente, poucas farmácias no Brasil, mas algumas farmácias já têm o teste. Mas em laboratórios, num grande geral, a gente já tem esse teste. O ultrassom de nervos, né, que o senhor falou que pode começar neurológico, né? Ele pode dar o diagnóstico? Pode ser um diagnóstico da hanseníase? De acordo com as alterações que a gente encontra no ultrassom, eu posso ter uma certeza de até 98% de hanseníase, de acordo com a quantidade de alterações morfológicas e estruturais. A bactéria, ela causa algumas alterações que são muito específicas no nervo. E aí, se o paciente tem lesão de fibras, se o paciente tem lesão lá na gordurinha do nervo, se esse paciente tem sangue dentro do nervo, que a gente avalia pelo Doppler do ultrassom, se tem espessamento em algumas áreas específicas, se tem diferença de um lado com o outro, que é a assimetria, o lado esquerdo diferente do lado direito, se ele tem focalidades no nervo, o mesmo nervo avaliado numa extensão, em 2 pontos ele tem alterações estruturais, morfológicas, alterações de formas diferentes. Se eu tenho essa focalidade, imagina uma cobra que engoliu uma capivara. Você tem a cobra é o nervo. Aquela região da barrigada que a capivara está dentro da cobra, aquilo lá seria o acometimento da bactéria da hanseníase. Então você tem um foco de espessamento do nervo. Isso é muito característico da doença. E aí essas alterações elas são observadas no ultrassom. O ultrassom é uma das principais ferramentas que ajudam no diagnóstico precoce da hanseníase. Essa bactéria é danada, hein? Ela é terrível. O senhor falou que se pega no ar, né? De onde ela vem? Caparelli é uma bactéria danada, mas que tem tratamento. A mensagem que a gente precisa passar aqui é que tem tratamento e que tem cura. A bactéria da hanseníase, existem estudos que demonstram que ela está presente na nossa sociedade, pra gente, há mais de 1000 anos. É uma bactéria muito antiga. É a bactéria mais antiga que tem registro. Tem registro, estudo arqueológico demonstrando a bactéria em múmias de 2, 3 mil anos. É mesmo? É uma bactéria muito antiga. E o que eu sempre falo para o paciente? Porque tem muito preconceito, muito medo da hanseníase, que não deveria ter, porque é uma bactéria que inflama e infecciona nervo. Se eu falo para o paciente que ele está com uma infecção de garganta, é bactéria na garganta dando tosse, dando dificuldade para engolir, febre. Se eu falo que ele está com uma pneumonia, uma bactéria no pulmão, dando falta de ar, dor para respirar, escarro, catarro. Se o paciente está com uma infecção de urina, bactéria no xixi, causando o quê? Causando ardência para urinar, causando febre, dor lombar, dor no pé da barriga. Agora, se o paciente está com hanseníase, é uma bactéria no nervo.
que esse paciente vai ter sintoma de nervo, vai ter formigamento, dormência, cãibra. E da mesma forma como essas outras doenças, a hanseníase é tratada com antibióticos. Por que eu não tenho medo quando eu falo infecção de garganta, pneumonia, infecção de urina, como eu tenho medo quando eu falo hanseníase para as pessoas? Porque as pessoas não conhecem e entendem a hanseníase. Ainda tem aqueles conceitos ultrapassados, que a hanseníase é uma doença ligada a isolamento, ligada a mutilações, ligada a feridas feias. Pessoas acham que é uma doença altamente contagiosa. Eu tenho paciente que chega no meu consultório de máscara, falando, não, eu tô com medo de pegar a hanseníase aqui. Ela não é contagiosa, então? Ela é transmissível e contagiosa, mas ela não é altamente contagiosa como uma Covid, como uma meningite, como a própria infecção de garganta. Para eu pegar a hanseníase, eu preciso de 2 fatores. 2. Eu preciso ter suscetibilidade. O que significa isso? Existe um tipo de imunidade que é determinada geneticamente. Se essa minha imunidade está ativa e funcionando, eu não pego hanseníase de jeito nenhum. Eu tenho resistência natural. Agora, se eu tenho uma falha de uma imunidade celular que é específica para me proteger contra a bactéria da hanseníase, se eu tenho essa falha, eu sou suscetível. Se eu sou suscetível, eu preciso do segundo fator, que é o convívio com a bactéria. Eu preciso respirar aquela bactéria por 3 a 5 anos. Muito tempo de exposição para eu ter chance de adoecer. E aí um detalhe importante. Estima-se que 80 a 90% da população tenha resistência natural. Ou seja, a grande maioria da população não adoece com a hanseníase. Tem exposição, respira a bactéria, mas não desenvolve a hanseníase. Eu tenho uma parcela pequena de suscetíveis que, se forem expostos à bactéria, podem desenvolver a doença. Ainda existe muito preconceito, portanto? Demais, tem preconceito. As pessoas têm medo da doença. A própria pessoa, o próprio paciente O próprio paciente tem. Muitos profissionais da saúde não aceitam a hanseníase, não investigam a hanseníase, porque fala que a doença está erradicada, não existe, não quero atender esse tipo de paciente. Infelizmente, tem muita gente que age assim. E o preconceito vem da falta de conhecimento, que é o maior vilão da hanseníase. Eu costumo falar para os meus pacientes que o maior vilão não é a bactéria, porque com a bactéria eu consigo controlar ela com antibióticos de forma muito fácil. O maior vilão é o medo, é não buscar ajuda cedo, o maior vilão é não fazer o tratamento. E tem muita gente que não faz o exame, que não faz o tratamento certo. No Brasil, Caparelli, a quantidade de pessoas que abandonam o tratamento é enorme. E abandonam o tratamento por quê? Porque eu não quero tratar, porque o remédio está me fazendo mal, porque essa doença não mata, então eu não vou tratar. Então tem muita gente que, por falta de entendimento, acaba fazendo coisa errada. O que pode acontecer com o diagnóstico tardio? O que pode acontecer com o paciente se tiver a hanseníase? O diagnóstico tardio vai levar a danos irreversíveis. É um dano no nervo que o paciente vai ter dor crônica para o resto da vida. O paciente ele pode ter perda de força e aí vai ter fraqueza e atrofia, com dificuldade para trabalhar. A hanseníase é a doença que causa o maior rombo previdenciário. A quantidade de pessoas afastadas por causa de hanseníase no Brasil é do patamar de bilhões de reais gastos com auxílios. E eu não estou falando aqui que esses pacientes não merecem, eles merecem. Merecem ter o auxílio quando eles têm a definição da doença. O que eu estou falando aqui, eu não quero que esses pacientes cheguem nesse ponto. Eu quero que o paciente seja diagnosticado precocemente. O dano no nervo, a bactéria pode estragar o nervo a ponto de fibrosar o nervo, formar um queloide lá dentro do nervo, e aquele nervo não voltar a funcionar. É uma perda de sensibilidade, que a pessoa se queima sem perceber. E aí você vai fazer um café no fogão, você encosta na chaleira, queima a mão e não percebe. Parece bolha na sua mão. E aí isso, quando começa a ser recorrente, você pode ter uma infecção na pele, infecção no osso. Osteomielite, uma infecção no osso, provocado pela perda de sensibilidade, pela fraqueza, pelo dano recorrente. Paciente, Caparelli, com rinite. A hanseníase é uma doença que acomete muito a via aérea superior, né? A mucosa nasal. E um sintoma muito comum na hanseníase é sintoma de rinite. Aquele nariz entupido, escorrendo, aquela feridinha que nunca sara. Hanseníase é uma doença que causa isso. E o paciente fica com isso anos e anos e anos, a ponto de causar reabsorção do septo nasal e perfuração do septo nasal. Vira e mexe aparece paciente no meu consultório com nariz furado, com perfuração de septo,
Meu por Deus. causa da hanseníase. Você pega um cotonete, entra aqui numa narina, sai do outro lado, por causa da hanseníase. Diagnóstico tardio de hanseníase. O olfato ruim pode ser também uma causa? A hanseníase ela pode causar um mau cheiro no nariz, Mau né? cheiro. Pode causar pela inflamação, pela infecção do tecido nasal. Tá. A perda de olfato é rara, mas pode acontecer. Uhum. Um nervo olfativo, que é um nervo craniano, ele pode ser acometido da hanseníase, igual outros nervos, mas é menos comum. É bem menos comum. Geralmente a gente observa isso em casos muito avançados. Perda de paladar, perda de audição, a hanseníase causa isso. Uma outra coisa que a hanseníase causa e já não é tão comum é acometer os olhos. Irritação ocular, olho seco, a hanseníase causa com frequência. Tá. A hanseníase, Caparelli, deixa eu falar um número aqui que eu acredito que vai te surpreender. É a segunda causa infecciosa que mais provoca cegueira no mundo. Olha. Eu tenho milhares de pessoas no mundo que ficam cegas por causa da hanseníase. Ah, Fred, então a bactéria vai lá no olho e já causa cegueira rápido? Não, são diagnósticos tardios. O paciente começa com uma uveíte, inflamação no olho, perda de lágrima, perda de sensibilidade, começa a ter úlcera na córnea e acaba perda de força na pálpebra. A pálpebra o paciente vai fechar, não consegue piscar o olho. E isso provoca feridas no globo ocular a ponto de resultar em cegueira. Resultado de diagnóstico tardio e um dano irreversível. O SUS, ele atende a hanseníase, doutor? Atende. O SUS é o principal pilar da hanseníase. Mas o SUS não é o lugar exclusivo para diagnóstico e tratamento da hanseníase. Uhum. Isso é uma coisa importante para as pessoas entenderem. O diagnóstico da hanseníase ele pode ser feito por qualquer médico, no âmbito público e no âmbito privado. O médico de consultório, o médico particular, o médico de convênio pode e deve pedir os exames para a hanseníase. O médico no consultório ele pode prescrever, receitar os antibióticos e acompanhar todo o tratamento. O SUS faz isso muito bem feito, mas todos os médicos da rede privada também podem fazer. E aí, Caparelli, no SUS a gente tem um esquema de tratamento padrão, que é gratuito. O tratamento padrão da hanseníase no mundo inteiro, ele é fornecido gratuitamente. Então não tem desculpa de você, não consigo tratar a hanseníase. Se você fizer um acompanhamento certinho, você vai ficar curado. Então busque ajuda, busque auxílio, busque o diagnóstico precoce. No SUS a gente tem uma cartela de antibiótico que é fornecida todo mês. O paciente com hanseníase ele tem que ir todo mês lá no posto de saúde para pegar a cartela nova e para ser avaliado. Uhum. E aí nessa avaliação que eu vejo meus pacientes todo mês, eu tenho que perguntar o que melhorou, o que piorou, quais efeitos colaterais você teve para ver se eu preciso ajustar algum daqueles antibióticos, quais reações. A bactéria vai lá no nervo, está lá no nervo corroendo. O antibiótico vai lá e mata a bactéria. Aquela bactéria desaparece? Não. Aquela bactéria explode e fragmenta. O seu nervo fica cheio de fragmento de bactéria. E aí o seu sistema imunológico, o seu sistema de defesa vai lá varrer aqueles fragmentos. Cada célula de defesa vai lá e engole um pedacinho da bactéria que morreu. Essa interação do seu sistema de defesa com as bactérias mortas gera uma inflamação. Essa inflamação acontece onde? No nervo, na pele, no sangue. Onde que tem a bactéria fragmentada. Isso é chamado de reação hansênica. São fenômenos imunológicos que inflamam o paciente. E aí, durante o tratamento, o paciente pode ter piora da dor no nervo. Não é pela piora da doença, é pela inflamação resultado do tratamento. E aí o paciente precisa entender isso daí. Para não falar, poxa, eu estou tomando um remédio, está aumentando minha dor, então estou piorando da doença. Não. Pelo contrário, você está melhorando. O que a gente precisa agora é, com outros medicamentos, controlar essa dor. Que aí é o tratamento das reações hansênicas, que tem que ser feito em conjunto com o uso dos antibióticos. E orientar a fisioterapia, a reabilitação. Isso tudo é feito no SUS. Como é que a gente consegue ajudar, né? Nós, população, cada um de nós consegue ajudar no controle da hanseníase. Com isso que a gente está fazendo aqui, divulgando, informando, tirando o preconceito da cabeça das pessoas, tirando aquele mito de que hanseníase é uma doença ligada à pobreza. Muita gente acha, Caparelli, hanseníase só dá em pobre. E não dá. Eu tenho paciente do Alto da Fiuza, eu tenho paciente dos condomínios mais chiques de Ribeirão que eu diagnostiquei com hanseníase, que eu tratei, que eu encaminhei para médico do convênio do paciente tratar. Porque muito paciente hoje em dia, às vezes, me conhece por rede social e vai lá no consultório para fazer a avaliação. Sim. E eu diagnostico, esse paciente tem outro convênio que eu não atendo, e eu encaminho para o médico do convênio, faço um relatório detalhado, ou o paciente quer tratar
na rede do SUS, próximo da sua casa, eu faço relatório detalhado, encaminho para o paciente, para o posto de saúde, para ele fazer o tratamento. E eu tenho pacientes mapeados em Ribeirão inteirinho. Então, assim, essa história de que hanseníase é doença ligada à pobreza é falsa. A hanseníase acontece só em pessoa adulta, velha, falsa, é uma bactéria que não escolhe a pessoa por idade, por classe social, por religião, por cor da pele. É uma bactéria transmitida pelo ar. Se você tem suscetibilidade e se você tem convívio com a bactéria, e esse convívio, Caparelli, não precisa ser dentro de casa. A bactéria ela pode adoecer pessoas num raio de 100 a 200 metros. Então, se tem alguém vizinho de você, onde você mora, onde você trabalha, onde você estuda, se você convive naquele ambiente, você anda na rua, você vai à padaria, você vai ao supermercado, farmácia, ao posto de gasolina, se nesse ambiente tem pessoas que acabam passando por ali com a hanseníase sem tratamento, você pode estar tendo convívio com a bactéria. Olha. E aí você vai ter chance de adoecer. E a hanseníase é uma doença que existe no Brasil inteiro, de norte a sul, de leste a oeste. Eu já tive a oportunidade de fazer um mapeamento de hanseníase de várias cidades do Brasil. E o que eu observo? Você tem alguns focos de algumas regiões de determinados municípios com maior concentração. Mas você encontra casos de hanseníase em todos os extremos da cidade. E aquela pessoa que mora lá na Zona Leste, ela vai na Zona Sul, ela vai na Zona Oeste, no centro da cidade, para trabalhar, para fazer compra. Então, assim, a gente tem uma rotatividade, uma circulação da bactéria. E isso, além de casos diagnosticados, é feito com o exame de sangue da hanseníase. Vários estudos epidemiológicos usam o exame de sangue para testar e para mapear. E a gente vê isso acontecendo. A bactéria circulando na cidade. Volto a dizer uma coisa que eu falei aqui no começo. Eu não estou aqui criando alarmismo. Eu não estou aqui criando a doença. O que eu estou aqui é trazendo informação importante em saúde pública para você que está escutando, que está assistindo, entender que a pessoa que sofre com o formigamento tem que ir atrás, tem que fazer exame para a hanseníase. Se for a hanseníase a causa dos problemas, dos nervos, tem tratamento e tem cura. A pessoa vai ficar totalmente curada desde que faça o tratamento correto. Temos 2 minutos. Hereditariedade também pode ser? Não, hanseníase não é uma doença hereditária. Okay. A imunidade que protege contra a bactéria ela é genética, mas a hanseníase é uma doença infecciosa. O senhor está dando plantão na Nova Benê também, é isso? Está atendendo lá? Urgência e emergência eu já parei um tempinho, eu estou no consultório. No consultório atualmente direto. Eu atendo na Mediclin, que fica ao lado da Nova Benê. É verdade. Eu atendo todos os dias de segunda a sexta lá, atendo dezenas de convênios, de plano de saúde, operadores de saúde, convênios, né? Atendo consulta particular e convênio lá na Mediclin. Benevida? Benevida eu atendo. Exemplo, Benevida é o principal convênio que a gente atende lá na clínica. Um excelente convênio. E online também, o senhor falou que está trabalhando muito online. Estou atendendo online pacientes do Brasil e do exterior. Funciona bem, doutor? Tá indo bem? Funciona muito bem. A legal. teleconsulta não é um substituto para atendimento presencial, mas a gente consegue aproximar pessoas que não têm acesso ao médico especialista na região, a gente consegue indicar exame, interpretar exames antigos, receitar medicamento é autorizado pelo Conselho de Medicina, a gente pode orientar tratamento, acompanhar tratamento, e não só de hanseníase, de tudo na dermatologia. Eu tenho pacientes com psoríase, com vitiligo e com várias outras doenças. Pacientes de todo o Brasil, aí mundo afora, né? Brasil e do exterior, tem paciente do Japão, Europa, Estados Unidos acompanhando comigo. Dr. Fred Bernardes, obrigado pela vinda. Por favor, volte mais vezes. É muito importante as suas recomendações aí para o nosso telespectador, né, para o nosso internauta também. Muito bem-vindo mesmo. Obrigado pela participação. Muito obrigado pela oportunidade. Espero que o público tenha gostado bastante. Esperamos também.